veio para Cristo, recebeu Jesus como Salvador, ele acha que o cristianismo é uma fonte de lucro. E como estamos vendo nos dias de hoje, o nosso cristianismo cada vez mais como fonte de lucro. Então, ganhar em cima do cristianismo, ganhar em cima das pessoas, inventando coisas para os cristãos estarem pagando cada vez mais por aquilo. E, nossa, tá dando dinheiro, e a gente tem que investir nisso, e vai. Então, em vez das pessoas buscarem a Deus de todo o coração e terem em Cristo a sua base, começam a ter a sua vida cristã em mentiras. E o sofisma começa a puxar tudo isso. Então a pessoa se desvia da verdade e começa a achar que apenas estar com Cristo é ter lucro, é ganhar dinheiro adoidado, é viver uma vida de regalias em cima do cristianismo, e abre porta de igreja, e se autoconsagra pastora, e vai embora. Porque acha que ali ele vai ganhar dinheiro para esta vida. Enquanto o Senhor falou que não. Nós vemos isso através do exemplo de Paulo. Paulo, o maior evangelista da época de Atos, o maior evangelista que alcançou todo mundo conhecido dele. Ele fazia tendas para sobreviver. E, claro, as pessoas mandavam ofertas, abençoavam a vida dele, porque nem sempre as tendas iam dar dinheiro. Então, as pessoas mandavam ofertas, abençoavam, porque elas se sentiam abençoadas e queriam repartir com Paulo a bênção que recebia da palavra. E aí repartiam com Paulo. Mas Paulo falava, eu sei viver na riqueza, na pobreza, na fartura, quando falta tudo. E ele falou assim, gente, eu tenho muito, pode mandar para fulano, para cicrano, para beltrano, porque eu já tô com muito, vocês mandaram muito para mim. Eu já tô farto, tá bom já. Então, Paulo sempre lhe transmitiu. Se você leia o livro de Atos, leia. Vou passar essa liçãozinha de casa para os alunos. Leia Atos enquanto a gente dá essa matéria. Leia Atos, você vai ver um exemplo de humildade e de homem que faz de tudo para viver uma vida cristã autêntica. É Paulo, além dos outros também, mas Paulo, ele realmente se destaca muito no livro de Atos. Amém? Altivez, vamos falar um pouquinho sobre altivez. Lugar elevado. Altivez significa isso, lugar elevado no grego. E também significa orgulho, soberba, arrogância, amor próprio. Amor próprio de forma errada, né? Então, esse amor próprio, porque nós temos que ter amor próprio, nós temos que nos amar, mas esse amor não pode sobrepujar, né? Ser maior do que o amor ao próximo. Então, a gente não fala assim, não, peraí, eu vou me poupar. Não, ele que se vire, ela que se vire, eu tenho que ver o meu lado. Esse é um amor que realmente não é bom. Então, tudo na vida de um cristão tem que ter equilíbrio, até mesmo o amor próprio. Amém? Torre de Babel, lá em Gênesis 11:4, que fala sobre eles quererem ser mais elevados que Deus. Vamos dar uma lidinha em Gênesis 11, versículo 4. Estou com a Bíblia do meu marido hoje, essa Bíblia é maravilhosa. A letra é enorme e ela é grande. Então, dá para folhear para lá, folhear para cá rapidinho. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo nome toque nos céus. Estabelecemos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, essa altivez, eles queriam criar um nome. Queria ser alguém. Eles queriam, não, a gente vai ficar tudo juntinho aqui. Não é para separar. Enquanto Deus falou espalhar e povoar a terra, vamos, meu filho, vamos para tudo que é lado. Não, vamos ficar juntinho. Vamos ficar todo mundo aqui, apertadinho, unidinho. Por quê? Porque o homem, com a altivez dele, queria dominar. É sempre a questão de dominar um ao outro, dominar.
E aí a altivez, não, a gente vai ter um nome, a gente vai ser importante. E aí Deus foi sendo colocado de lado, de lado, de lado. Aí Deus fala assim, basta. E acabou com a Torre de Babel. Provérbios 6, 16 a 17. Vamos ver também essa questão de altivez. Provérbios fala muito sobre altivez, né? Sobre pessoas altivas, sobre orgulho, sobre soberba. Provérbios também é um livro muito abençoado. E se você realmente quer saber como viver como um cristão autêntico, ter uma vida de cristã autêntica, verdadeira, leia o livro de Provérbios. Leia, porque Provérbios tem 31 capítulos e dá para você ler o capítulo do dia. Por exemplo, hoje é dia 8, então dá para você ler Provérbios do dia 8, capítulo 8. Então, se você criar esse hábito, eu fiz esse hábito durante vários anos da minha vida. Então, eu li o provérbio do dia. Por exemplo, vou ler o capítulo 8, hoje é dia 8. Então, eu acabava lendo o livro várias e várias vezes. E esse livro entrou na minha alma, no meu espírito, me alimentou e me ajudou na criação, né? Dos filhos, me ajudou na questão de esposa. Claro, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas ajudou muito. O livro de Provérbios é um livro riquíssimo na questão de vida cristã. Então, aqui Provérbios 6, de 16 a 17, fala o seguinte: essas seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Então, olhos altivos. Está em Provérbios, o Senhor abomina, Deus rejeita, Deus não se agrada, Deus rejeita mesmo a pessoa que tem olhos altivos. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Em Provérbios 21, 4 fala: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O orgulhoso tem dificuldades em conhecer Deus. Então, o que acontece? O inimigo, ele é astuto. Ele vai ver que o cristão está dando brecha, que o cristão está dando oportunidades, que o cristão está sendo deixado levar. Ele começa a inchar o coração de orgulho. Olha como você fala. E usa pessoas, gente, usa pessoas. Você é uma bênção, olha como é que você fala. Olha, Deus é contigo, irmão, Deus é contigo. E olha como é que Deus te usa. Em vez de você dar glória a Deus, eu e meu marido criamos um hábito em relação a isso, depois que a gente aprendeu sobre altivez. Lembra do que eu falei em Provérbios? Gente, eu cansei de ler esse livro, ele é muito bom. E eu aprendi tanto sobre isso, a questão de altivez, de orgulho. O que eu fiz e meu marido fazemos hoje? Faz muitos anos que a gente tem essa prática. Toda vez que alguém falar assim, não, você é uma bênção, você não sei o quê, ai, porque não sei o que lá. Glória a Deus! Quem me conhece sabe que a gente faz isso. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus seja louvado! É Ele na nossa vida. Porque a gente transfere toda a glória para o Senhor. Toda a honra para o Senhor. Todo trabalhar para o Senhor. Não é a gente, porque a gente é pó, a gente é carne, isso aqui vai acabar. Mas o Senhor é quem produz todas as coisas da nossa vida. Então, se eu respiro, se eu falo, se eu estou falando agora com você através desse meio de comunicação, se eu tenho saúde, se eu tenho disposição, inteligência, é Deus que concede. É Deus que faz a obra. E quando a gente fala isso, a gente proclama isso, a gente está falando também para a questão espiritual que nos cerca. Lembra que o Senhor fala que uma nuvem de testemunhas nos cerca? O espiritual nos cerca. Então, quando você começa a declarar, glória a Deus, Deus seja louvado, é o Senhor na minha vida, é Deus atuando em mim, quando as pessoas vierem querer te elogiar.
Porque o inimigo é astuto. Ele vai usar pessoas para dar tapinha nas costas da gente, para falar que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é aquilo outro. Ai, irmã, como você tá linda hoje. Olha esse sorriso, olha os seus olhos, olha a tua roupa, você tá linda, hein? Aí tu, glória a Deus, é Deus na minha vida, glória a Deus. É Deus, gente. Não é Deus que dá tudo? Então a gente tem que glorificar o nosso Deus, amém? Bom, não, o orgulhoso também não se submete nem a Deus, nem às pessoas que o Senhor colocou em autoridade. Então, o orgulhoso, ele chega a um ponto que a autoridade, nem de Deus e nem das pessoas, ele quer mais se submeter. E isso acontece também com os cristãos. Então, o orgulho vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta, o inimigo vai enchendo a pessoa de altivez, de orgulho, e aquilo tudo vai enchendo o coração da pessoa, que nem a Deus ouve mais, nem que você fale, ó, assim diz o Senhor, tá aqui na palavra, não sou eu. Peraí, não é bem assim, irmã. Não é bem assim, irmão. Peraí. Não, eu sei, mas examinar e tudo tem que é bom. Ainda tira versículo de texto fora de contexto para pretexto. A gente gravou essa frase. Tira o texto para se auto-beneficiar. Não. Examinar e tudo tem que é bom. Não é bem assim. Peraí, eu tenho que obedecer, mas não obedecer muito. Calma. Não é bem assim, entendeu? Então ele não se submete a Deus. Não se submete às pessoas que Deus colocou como autoridade. E eu também já falei isso na outra aula, que nós também temos que ter um equilíbrio na questão de autoridade. Nós não podemos ser cegos às autoridades, temos que obedecer, mas temos que saber que não podemos ir contra a palavra de Deus e não contra Deus que Deus fala. Então, quando uma autoridade fala assim, não, vocês não podem mais ter a Bíblia, esse livro é proibido, como tem alguns países que proíbem a Bíblia, que falam que quem pegar uma Bíblia, quem estiver se reunindo para cultuar a Deus, quem estiver se reunindo para adorar a Deus, quem estiver se reunindo, para quem estiver falando de Jesus, vai ser preso ou morto, ou vai ser multado. Muitos países faziam isso. Glória a Deus que Deus está mudando essa situação com esse vírus. Tá vendo o que Deus faz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está mudando a situação do cenário mundial. Então, tava um absurdo. Na Europa todinha era proibido falar de Deus, gente. Você não podia ensinar mais sobre Deus aos filhos. Nas escolas, as escolas da Europa todinha, você podia falar sobre o diabo, você podia falar sobre tudo, sobre magia negra, ensinar as crianças na magia, mas falar sobre Deus e a Bíblia era proibido. Era proibido dar um folheto. Entendeu? Olha como Deus muda. As orações começaram a se fortalecer e Deus usou esse vírus para que as pessoas pudessem entender que Deus é maior que todas as coisas. E aí, as autoridades começaram a dar glória a Deus, glorificar ao Senhor. Então, o inimigo, ele é astuto. Então, ele usa a altivez para nos derrubar, para nos atingir e para nos contaminar. Então, a autoridade, ela tem que ser obedecida, sim. A gente tem que se submeter, sim. Mas a gente não pode ir contra a palavra de Deus, o que Deus diz para as nossas vidas. Então, se uma autoridade falar assim, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo para mim, porque eu sou tua autoridade, você tem que fazer aquilo outro, porque eu tô mandando você fazer. Peraí, eu vou ver o que Deus fala na palavra primeiro, e aí sim eu te vejo. Pode ser qualquer tipo, gente. Pode ser seu patrão, teu patrão manda, fala que eu não tô. Não, peraí, você tem que fazer isso. Porque você tem que mentir. Porque você tem que enganar. Você tem que fazer isso pra gente ter o lucro. E aí você vai obedecer à autoridade? Não, né? Você vai falar assim, não, vou ser obediente a Deus. Na questão religiosa também tem isso. Muitos que se dizem pastores, líderes, não, você tem que fazer o que eu mando, você tem que me obedecer. Só que nós temos que submeter o que diz a palavra.
Não, se você está falando para mim obedecer a palavra, eu vou obedecer. Mas se você está falando para ser serviçal seu, eu não vou ser seu serviçal, né? Então, muitos líderes querem que os seus membros se tornem serviçais, e isso não vem da palavra. O Senhor fala isso contra. O Senhor já falou para os judeus não fazerem isso uns com os outros quando eles se tornam escravos. Então, a gente tem que amar e a gente tem que submeter se os líderes nos orientam a não pecarmos, a não agirmos de certas formas que vai prejudicar a nossa vida espiritual. Os nossos líderes nos orientando, nossas autoridades nos orientando a obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensinando a viver uma vida que agrada a Deus, nos ensinando a servir com amor. Servir com amor. Eu posso servir com amor em qualquer lugar. Eu posso ser um servo com amor e não por obrigação. Então, nós temos que obedecer à autoridade, sim, mas com equilíbrio. Amém? Em 1 Pedro 5,5 fala: revesti-vos de humildade, porque Deus exige aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Então, o Senhor dá graça aos humildes. Então, também na questão da obediência, autoridade, nós temos que ser humilde e falar assim: Senhor, eu não estou servindo a homens, eu estou servindo a Ti, porque o Senhor está acima dessa autoridade que está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Porta de entrada para o ataque do inimigo. Aceitar o engano de Satanás, que está em 1 Timóteo 4,1, que a gente já falou. Pecado pessoal, vamos ver, 1 João 3,8, é uma outra porta de entrada que o inimigo entra e usa o sofisma, e usa a altivez, e nos ataca de forma poderosa. 1 João 3,8, vamos lá. Glória a Deus. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus veio para desfazer isso, esse pecado, essa coisa que quer dominar a gente. O Senhor veio para desfazer, no poderoso nome de Jesus Cristo na nossa vida. Maldições aceitas ou não rejeitadas. Então, quando a gente está em Cristo, as maldições são quebradas. Maldições familiares, maldições que foram proferidas na nossa vida, que os pais falaram: ah, você vai ser isso, você vai ser um vagabundo, você vai ser não sei o que lá, desculpe pela palavra, mas você vai ser não sei o que lá, você vai ser torto. Então, pais proferem palavras ruins sobre as nossas vidas. Tem uma família que eu conheço que a avó proferiu palavras terríveis sobre a sua descendência, que na família ia ter prostituta, que na família ia ter pessoas que iam se prostituir, que ia mudar o sexo, e aí foi, né? E foi proferindo coisas terríveis para os seus filhos e netos. E o que aconteceu? Demônios começaram a invadir a família. E aí tios, tias se tornaram prostitutas. E aí foi, sabe, pessoas se separando, não conseguiram casar, não conseguiram viver uma vida que agradasse a Deus. Então foram todo mundo se afastando de Deus. Então, quando Jesus entra na nossa vida, essas maldições são quebradas em nome de Jesus. Mas a nossa alma, o inimigo começa a trabalhar. Olha que o teu pai e tua mãe falou para você. Olha a maldição que tem na sua família. Olha isso, olha aquilo outro. E aí vai falando e vai convencendo a gente. Vai usando pseudos cristãos da libertação. Gente, tem muita gente aí, ai não, eu sou da libertação, eu sou disso, eu fiz curso de libertação, e aí fica falando de maldição hereditária, e aí enche o coração da pessoa de medo, enche o coração do cristão de temores e frustrações grandes, e em vez de ter libertação, ao contrário, aprisiona mais o cristão. Por quê? Porque são pessoas que receberam maldições e que são quebradas quando Jesus entra na vida da pessoa, são quebradas.
E aí a gente tem que aceitar isso e pedir, não, Senhor, eu creio. Lembra que tudo sempre é pela fé. Eu creio que todas as maldições na minha vida foram quebradas. Tudo que é da minha família, toda herança da minha família foi quebrada. Quando eu te recebi como Salvador, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Creia. Então o inimigo, ele se aproveita quando o cristão não conhece a palavra para atacar, para inundar a mente com coisas erradas, ruins, né? E não deixa o cristão ser liberto, transformado por Deus. Entrar no território do inimigo sem precauções ou preparo. E é por isso que esse curso é tão importante. Todos que já fizeram capelania, todos que têm no coração de ser um evangelista, ganhar pessoas para Cristo, nós falamos muito de territórios dentro da capelania. E aí nós realmente temos que tomar cuidado em cada território que nós vamos, porque os territórios realmente são dominados pelo inimigo. Lembra da potestade em cada local e como Daniel lutou para que fosse quebrada a potestade daquele local? Aí o anjo falou assim, não, o príncipe da Pérsia ficou lutando contra mim para que não trouxesse a bênção para a tua vida. Então nós realmente temos que tomar cuidado aonde a gente vai. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós temos que ter armadura, para que cada lugar que a gente vá, com a armadura de Deus, a gente entre no nome. O Senhor não quer cristãos com medo, em pânico. Ah, não vou lá porque é território do inimigo, não vou entrar lá não, porque o inimigo vai fazer isso comigo, porque o inimigo vai me pegar, vai me massacrar, vai me traturar. Eu não vou, porque vai ter um contra-ataque. Quantas vezes você escutou isso ou você falou isso? Então, o que a gente precisa? Da armadura. Para quê? Para que a gente consiga invadir o território do inimigo, saquear as pessoas para Cristo, que é os bens dele, são as pessoas, são as vidas. Saquear, né? Amarrar o homem forte lá, saquear e trazer para o reino de Deus. Mas a gente precisa da armadura de Efésios 6. Não podemos entrar sem armadura. E toda vez que a gente acabar a luta, quando começar o evangelismo, com oração, com jejum. Terminou o evangelismo? Com oração. Eu não aconselho ninguém a ir jejuando para certos lugares, de ficar muito tempo. Por quê? Porque tem a questão física. Você pode jejuar antes do trabalho que você está, mas durante, às vezes, o inimigo ataca no corpo e aí você começa a sentir tonteira, fome, né? Porque é uma luta espiritual. Então, toda vez que você for fazer algo para o Senhor, um evangelismo, um trabalho para o Senhor, não vá jejuando, você jejue antes por aquele trabalho. Prepare a sua armadura, que nem você for para a guerra. Lembra do soldado? O soldado, ele não fica, ai, peraí que eu tenho que colocar no meio da guerra e vai colocando capacete, vai colocando armadura, vai colocando a bota. Não, o soldado já vai todo preparado para a guerra, com toda a armadura completa. E vai com todo o exercício, ele se exercitou, ele foi lá e aprendeu como manusear a arma, como avançar no território do inimigo. E o cristão precisa ser igual a um soldado. Se você quer fazer a obra do Senhor, de capelania, de evangelização, o que for, você tem que se revestir da armadura. Tem que saber manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você tem que saber manusear isso, senão você não vai conseguir atacar o inimigo. Lembra de Jesus no deserto, que teve a tentação no deserto? O que o inimigo fez? O que o diabo fez com Jesus? Usou a palavra para atacar Jesus. Assim diz o Senhor. E Jesus contra-atacava com a palavra. Quer dizer, ele sabia usar a espada do Espírito.
Então, muitos crentes querem fazer a obra do Senhor sem conhecimento bíblico. Aí começam a ser confrontados, o inimigo usa aquelas pessoas ardilosas, que são, que conhecem a palavra e sabem usar a palavra para atacar o cristão, porque tem muita gente que conhece Bíblia e usa a Bíblia para se autodefender do seu pecado, e aí começa a atacar. E aí o cristão não sabe se defender. E aí perde a luta. E até bagunça a sua fé. Então é muito perigoso você ir para uma guerra e levar vidas a Cristo se você não está com a armadura do Senhor completa e sabendo usar essa armadura. Lembra de Davi, que colocou aquela armadura toda que Saul deu para ele, e ele falou assim: não, essa armadura eu não consigo, é muito pesada, não dá, eu não vou conseguir lutar assim. E aí ele usou o que Deus deu para ele, que foi a funda, que ele já estava acostumado, né, aquela funda, e as pedrinhas, né? Então as 5 pedrinhas é o Senhor, né? É Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e tem outros 2 que agora eu não estou lembrando. Mas o Senhor é as 5 pedras que ajudou Davi a derrotar o gigante. E o Senhor quer ajudar você a derrotar o gigante e te ensinar a usar essa armadura maravilhosa que o Senhor concedeu para nós. E aí, outra porta de entrada, traumas do passado. Muitas pessoas trazendo muitos traumas do passado. E isso fica como porta de entrada na vida do inimigo para ele bagunçar a gente e entrar na fortaleza que é a nossa vida, porque o Senhor, ele coloca um muro em volta da gente. Mas quando a gente não começa a realmente se posicionar com Deus, as brechas começam a surgir. E aí tem os traumas do passado, que é uma brecha. Então esses traumas precisam de cura na alma. Deus precisa curar o teu passado, curar a tua alma, limpar tudo que está lá atrás, que você foi ferido, que você foi ferida, que você foi magoado. Então você precisa se achegar diante do Senhor. Faça isso hoje ainda. Quando você estiver a sós com Deus, não pode ser com um monte de gente ao seu redor. A sós com Deus. Todo mundo foi dormir da tua casa, todo mundo tá dormindo, ou você acordar muito cedinho para buscar Deus. Faça isso. Você pega, coloca diante de Deus: Senhor, me mostra os traumas do meu passado. Eu quero ser curado, curada. Eu quero ter a cura disso. E o Espírito Santo vai mostrar. Coisas que você nem lembrava, coisas que vieram do útero, coisas que vieram do seu nascimento, coisas que vieram lá de trás, o Senhor vai mostrar para você. E aí você vai, conforme o Espírito Santo for mostrando, você: Senhor, me cura, passa teu bálsamo na minha vida, passa o teu bálsamo, cura a minha vida, cura a minha alma, porque o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é Jeová Jireh, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é Deus da cura. E aí você vai colocando diante de Deus isso, e o Senhor vai colocando bálsamo na sua vida. Porque quem cura a alma é o fabricador de almas, que é Deus. Ele que fabricou a nossa alma. E ele que tem o poder de nos curar. Amém? Vícios. A gente vem com muitos vícios quando a gente recebe Jesus como Salvador. Não somente os vícios físicos, mas os vícios emocionais que a gente carrega com a gente. Então, tem um vício da bebida, vício de drogas, vício pornografia. E eu tinha uma amiga minha que já é falecida, ela tinha o vício de mentir, gente. Ela mentia tanto, 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 tanto. Tadinha, ela mentia assim descaradamente. E aquele vício era tão forte nela que não, não quebrava isso na vida dela e prejudicou ela pro resto da vida. Eu confrontei ela, falei com ela. Ela não queria nem receber Jesus como Salvador por causa do vício da mentira. E eu falei: não, vem para Jesus que Deus vai fazer um milagre na tua vida, vai te libertar, vai te transformar. Mas infelizmente a mentira ficou muito tempo. Eu não sei porque eu perdi o contato com ela,
de uns 10 anos para cá, a gente não teve mais relacionamento. E eu não sei se ela conseguiu vencer esse vício na vida dela. Mas realmente era um vício terrível, terrível, terrível. E outros vícios de alma que vêm de nós, né? Que vêm antes de a gente conhecer Jesus e que o Senhor precisa quebrar e ser vencidos na nossa alma em nome de Jesus. Espíritos, né? Consultar espíritos, está em 2 Crônicas 18, de 20 a 22, falando sobre isso, que Deus abomina, que Deus não se agrada, que Deus realmente não quer. Então, esses espíritos, eles dominam muitos cristãos. Muitos cristãos falam, né, pessoas que já tinham o hábito de falar com os espíritos e tudo, vem para Jesus e não perde isso. E continua achando, aí coloca o Espírito Santo no meio, fala que o Espírito Santo está falando com ele, que é o Espírito Santo que está mandando dizer, que o Espírito Santo revelou e não é o Espírito Santo. São espíritos malignos que falavam com ele. Claro, não está mais possuído. A pessoa que recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa. Então o demônio não tem como ficar aqui dentro. Mas ele fica buzinando no ouvido. Fica buzinando. E aí se passa pela voz do Espírito Santo. Olha, você tem que falar aquilo para aquele irmão, porque olha, minha revelação, fala aquilo. Aí a pessoa acaba sendo usada por esses espíritos malignos, levando coisas que Deus não mandou falar. E isso está escrito em 2 Crônicas, que aconteceu com o rei. Eu acho que é o rei, 2 Crônicas 18. Eu li essa passagem antes de iniciar a aula, que era um rei que queria que falasse o que ele quer ouvir, não que Deus falava, né? E quantas pessoas estão assim em nossas igrejas querendo que Deus fale o que ela quer ouvir, mas ela não quer ouvir, ou ele não quer ouvir a voz de Deus. 2 Crônica 18, de 20 a 22. Glória a Deus. 2 Crônicas. Fui por 1 Crônicas. Já está acabando a nossa aula, hein? Passa rápido, né? Momentos gostosos na presença do Senhor. E eu vou ver se na próxima aula eu consigo, não sei se foi o Facebook que retirou isso, se eu consigo ver quem tá nos comentários dando glória a Deus, falando aí. Eu vou dar uma olhadinha no que aconteceu nessa questão de comentários. 2 Coríntios 18, de 20 a 22. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu persuadirás e prevalecerás, sai assim e faze-o. E eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas e falou mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Quis, chegou-se e feriu a Micaias no queixo. Então aqui Deus está falando com o rei Acabe, né? Acabe, ele só queria ouvir o que coisas boas. Ele não queria ouvir a voz de Deus. E ele, para se auto-enganar, ele faz, não, vou ver os profetas de Deus vão falar coisas boas para mim. E aí, o negócio tá tão feio na questão espiritual de Israel, que como o inimigo tinha acesso aos céus, né? Jesus quebrou isso, glória a Deus por isso, que Jesus quebrou esse acesso na cruz do Calvário. Então ele falou assim, o que eu faço? Né? Olha só, até o inimigo só faz o que Deus permite. Eu continuo a falar, né, mentiras, e os profetas falar mentiras para Acabe. Aí Deus falou assim, deixa, né, se ele quer ouvir, continua falando mentira, ele não quer ouvir minha voz. Mais ou menos é isso a tradução de 2 Crônicas 4, 18, de 20 a 22. Deus falou assim, fala, vai lá, continua usando os profetas para mentir. Ele não quer me ouvir, não quer ouvir a verdade. Então foi mais ou menos essa tradução que Deus concedeu, porque tudo Deus permite, né? Então, se a pessoa está sendo usada por alguém e não quer que Deus a use, Deus não pode fazer nada por causa que é o livre-arbítrio. Deus não pode interferir no livre-arbítrio do ser humano.
Deus avisa, Deus fala em sonhos, Deus fala através da Bíblia, mas o livre-arbítrio continua com o ser humano, porque foi algo dado por Deus. Então, realmente, o livre-arbítrio continua. Então, muitas pessoas se dizem profetas do Senhor e são usadas por esses espíritos enganadores que ficam soprando no ouvido das pessoas e as pessoas sendo enganadas e até falando coisas que agradam o coração das pessoas. Olha, assim diz o Senhor. Gente, tem uma história muito engraçada. Que o homem chegou assim para a moça, o rapaz, né? A moça lá, a nova convertida. Graças a Deus que essa moça tinha sabedoria. Ela é muito bonita, a moça. Aí chegou o rapaz lá, todo assim, bonitinho, engravatado, né? que vivia dando profetada em todo mundo. Ah, e assim diz o Senhor. Deus falou comigo que você vai ser a minha esposa. Deus falou que você tem que casar comigo, você vai ser a minha esposa, porque é essa a vontade de Deus. Aí a moça falou assim: mas só que Deus não falou isso comigo, não. Se Deus falar comigo, posso acreditar em você, mas Deus tem que falar comigo primeiro. E aí ela saiu pela tangente e não aceitou o que aquele rapaz falou, que, claro, o rapaz não era tão bonito assim e queria pegar a moça que era bonitinha para casar, né? Então, muita gente está fazendo isso e muita gente se passando, né, como profeta de Deus e não é, né? Está sendo usado com espíritos enganadores, como diz 2 Crônicas, que já acontecia isso no Antigo Testamento. Amém? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre sofismas, altivez, fortalezas, né? Coisas que realmente que precisam ser trabalhadas por Deus e Deus precisa estar quebrando. Não é porque você vem para Jesus que tudo fica lindo e maravilhoso. Nossa, um espetáculo, não. É um trabalhar de Deus, né? Nós somos trabalhados por Deus até a eternidade. E na próxima aula, a última fortaleza, vou deixar para a próxima aula, é a falta de perdão, né? Então, é uma fortaleza inacreditável que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje e que precisam ser trabalhadas por Deus e Deus precisa se revelar a nós. Então, a falta de perdão é algo que realmente é muito forte, porque o perdão é a base do cristianismo, é a base. Então, Jesus veio para nos perdoar e para nos ensinar a perdoar o próximo, né? As pessoas que estão à nossa volta e até as pessoas que não existem mais. Eu vou estar falando isso na próxima aula. Que Deus abençoe você grandemente com essa aula de hoje. E se você ainda não entrou para o nosso curso Entre, que a gente vai estar enviando as apostilas, vai estar abençoando a sua vida, você vai estar dentro do nosso grupo, a gente vai fazer prova com você, uma prova muito gostosa, ao vivo, pelo WhatsApp, por videochamada, vai ser uma delícia ver tua carinha e poder fazer prova com você. Nós estamos dando bolsa de estudo de 50% a 100%, porque nós sabemos o momento delicado que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo. Então, nós sabemos que muitas pessoas perderam muitos recursos financeiros e por causa disso nós estamos dando bolsa. Porque o importante para mim, para o pastor João, é que você aprenda a palavra de Deus e seja fortalecido pelo Senhor e consiga vestir toda essa armadura e saia para guerrear em nome de Jesus. Amém? Vamos estar encerrando então essa aula com mais uma oração. Senhor Deus, eu quero te louvar de todo o meu coração por todos que assistiram essa aula de hoje. Eu não pude ver hoje quem está assistindo, eu não pude saber quem está direito assistindo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Ó Deus, que esta aula vá e se espalhe para os 4 cantos do mundo, que seja compartilhado com muitas pessoas vejam e que muitas pessoas sejam abençoadas e edificadas, Senhor. Ó Deus, ajuda os seus filhos a serem curados na alma, a serem libertos dos seus traumas, a serem libertos dos vícios, a serem libertos, Senhor, de tantas coisas que a gente carrega dentro da gente desde o nosso nascimento.
desde o ventre da nossa mãe. Nos ajuda, Pai, precisamos de Ti. Fortalece a cada um, Pai, e abençoa, Pai, durante essa semana, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e que você seja fortalecido com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.